Apocalipse, capítulos de número 20. Versículos de número 11. Onde diz a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para Deus falar mais ao nosso coração. Glorioso Deus, glorioso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, em tua presença nós nos colocamos mais uma vez, com alegria na alma nós te louvamos, e nós suplicamos, meu Deus, que o Senhor, pela bondade, pela misericórdia, fale de uma maneira gloriosa, de uma maneira consistente ao nosso coração. Meu Deus, pois nós possamos, meu Pai, nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, receber a Tua palavra e nos despertarmos, meu Deus, para o dia do juízo, meu Pai, que está mais perto do que nós possamos imaginar, meu Pai. Meu Deus, nos livra de tão grande pecado, de tão grande mal, nos livra, meu Deus, de tão grande perdição, porque este dia, meu Deus, que já está na agenda do Senhor, já está decretado, será um dia terrível, meu Pai, e nós não queremos passar perto dele. Nos livra pelo poder da Tua palavra, alcança a Tua igreja, alcança os ouvintes de perto, de longe, e trabalha por intermédio do Teu Espírito Santo, pois é o que nós suplicamos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podeis aceitar, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas, dando glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Amados irmãos, quero pedir por gentileza a tua atenção à palavra do Senhor. Creio que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite de hoje, para a glória de Deus. E todas as vezes que nós lemos, né, esse texto, é um texto que chama muito a nossa atenção, e é um texto que traz a nós uma preocupação muito grande, né, porque esse texto aqui, né, não existe em outra parte da Bíblia um texto semelhante a esse, aonde mostra para nós aqui nesses poucos versículos a união, né, de todas as pessoas que já existiram, né, desde o primeiro homem até o último homem, até a última pessoa. Deus abençoe, presbítero. É um lugar aqui que nós podemos ver que todo mundo, né, não tem quantidades, né? A gente sabe que chegou um dia, né, alguns anos na década de 80, que veio aqui ao Brasil, né, o Papa João Paulo II,
e ele conseguiu reunir, né, ao seu redor mais de 15 milhões de pessoas, né, uma quantidade muito grande de gente. Segundo diz a história, que segundo um imperador chamado Nero, Napoleão Bonaparte, ambos tinham mais de 1 milhão de soldados aparelhados diante das suas ordens. Era muita gente, era muitos soldados. Quantidade, segundo diz a palavra de Deus, por exemplo, nos dias de Josafá, que as 3 nações inimigas que se uniram contra Josafá, contra o povo de Deus, era tão grande que era como areia da praia, era algo incontável. Era muita gente. Só que esse dia aqui, o dia do juízo final, a quantidade de gente que vai estar lá é uma quantidade que nenhum mortal consegue falar, né? Escrever a quantidade de gente. Por quê? Porque hoje no Brasil, aliás, no mundo hoje, nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. A quantidade que estará diante de Deus é desde o início, desde quando o Senhor criou tudo. Então vai muito, não sei quantas vezes mais que isso. Não podemos calcular, é uma quantidade muito grande. E interessante é que a palavra do Senhor mostra para nós aqui neste capítulo de número 20, no versículo de número 11, que aquele que um dia aqui na terra, ele veio em forma de homem, ele viveu como homem, e ele mostrou para mim, para você, por intermédio dos evangelhos, ele mostrou para nós que em meio ao mundo corrompido, nós podemos viver como santos homens e mulheres de Deus, como uma santa igreja. Ele mostrou para nós que em meio a um povo de coração de pedra, nós podemos ter um coração de carne, um coração como o do Senhor. Ele mostrou para nós que em meio a um povo cheio de demônios, em meio a um povo iracundo, em meio de um povo ganancioso, nós podemos viver em amor, nós podemos viver em união, nós podemos amar aquele que nos maltrata, aqueles que querem ver o nosso mal. Pastor, mas Jesus fez isso? Ele fez, porque quando ele estava pregado na cruz do Calvário, quando haviam escarnecido dele, quando haviam furado ele com a lança, que derramou o seu sangue até que saiu água, louvado seja Deus, ele poderia abrir a sua boca, ele poderia proferir uma palavra de maldição, ele poderia dar ordem que o céu rasgasse e caísse ali meteoros de fogo e acabar com tudo. Ele abriu a sua boca e ele diz bem assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu pergunto, será que nós podemos aprender com Jesus? Certamente. Jesus, ele mostra para nós que nós podemos viver como Deus quer, só que nós temos uma opção. Ele não impõe, ele não obriga, simplesmente ele deixou escrito, e acredite quem quiser. Nós podemos viver nesse mundo para servir e obedecer a Deus, ou nós vivemos nesse mundo para servir a nossa carne e obedecer o diabo. Nós temos essa opção, nós não somos proibidos. Só que detalhe, as duas situações que nós escolhermos, posteriormente nesse dia aqui, haverá uma recompensa, haverá um resultado. E nós então temos que estar preparados para ambas as duas situações. Só que interessante Paulo, ele fala para nós na sua carta, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e no versículo de número 16, ele diz bem assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo,
ele mostra para nós que nós podemos viver em espírito, e quando nós vivemos em espírito, nós vamos agradar a Deus. Quando nós vivemos em espírito, nós vamos andar como Jesus andou, nós vamos cumprir a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos instruir em toda a boa vontade de Deus. Mas quando nós não vivemos segundo o Espírito de Deus, nós vamos andar segundo o curso da nossa carne, praticarmos todos os tipos de pecado, assim dando lugar para o diabo fazer a sua vontade por intermédio das ações que nós praticamos pela nossa carne. Meus irmãos, mas o que isso tem a ver? Peraí, Jesus é aquele que viveu, ele deixou para nós um exemplo. Jesus, ele foi reprovado pela humanidade, porém louvado seja Deus por isso, porque se ele fosse aprovado pelos homens, certamente Jesus, ele seria reprovado por Deus. Mas veja que a terra, veja que os homens reprovaram Jesus, veja que os homens reprovaram a obra, o trabalho, a missão de Cristo aqui nessa terra. Todos diziam: mata ele, crucifica ele, acaba com ele. Nós não queremos ele, nós queremos o bandido, nós queremos o larápio, nós queremos o homicida chamado Barrabás. Mas crucifica, mata Jesus, nós não queremos Jesus. Louvado seja Deus por isso. Jesus foi rejeitado pelos homens, só que a palavra de Deus mostra para nós, mais à frente Paulo ele vai dizer aos Filipenses, que Jesus, ele se humilhou, Jesus passou por tudo que ele passou, ele sofreu, ele foi humilhado, mas por intermédio do seu sofrimento, da sua humilhação, a Bíblia diz que ele foi exaltado por Deus, ele foi exaltado pelo Pai, que ele alcançou um lugar excelente, um lugar de glória, ele alcançou um lugar muito tremendo, e ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. E lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, Jesus, ele diz assim, depois, antes dele ascender ao céu, Jesus, ele diz: foi dado a mim todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo o poder foi dado a ele, para que todos os joelhos se prostrem, para que toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Acredite você ou não acredite você, a Bíblia vai mostrar para nós no capítulo de número 7, lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, que um homem que foi o primeiro mártir, aquele homem, diz a palavra de Deus, que quando ele está pregando a palavra do Senhor, ali ele está discutindo acerca das coisas de Deus com a sabedoria muito grande do Espírito. A Bíblia diz que Estevão, ali de joelho, ele olha para o céu, e a Bíblia diz que Estevão, ele contempla a imensidão da glória, ele contempla os céus rasgados, os céus abertos, ele contempla o Eterno sentado no seu trono majestoso de glória, e ele contempla a sua destra, a sua direita, o Filho de Deus, ele contempla Jesus, ambos supostamente olhando para a sua atitude de fé, para a sua declaração de fé, para a sua humilhação pelo que ele estava passando, por amor à verdade, por amor aos céus, por amor a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando ele abre a boca, que ele conta a visão, aqueles homens, eles rangiam os seus dentes, porque não estavam apenas na sua carne, mas estavam possessos de demônios, e eles rangem os dentes, e eles apedrejam, dizem que Estevão tem que ser apedrejado, que ele é digno de morte, por o que ele estava falando. E Estevão foi morto. E antes do último suspiro, ele diz: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. E ele expirou e morreu. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a palavra de Deus mostra aqui nesse capítulo, nesse verso 11,
que João, agora o discípulo do amor, ele enxerga, ele vê, está dizendo aqui ele, na primeira pessoa, eu vi um grande trono, ele enxerga, ele contempla um grande trono branco, ele contempla alguém naquele trono que foi rejeitado pela humanidade, que foi rejeitado por todos desde o início. Jesus foi rejeitado, foi ignorado, é ignorado e será ignorado. Se fazem guerra por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do poder da palavra, se fazem guerra. Mas nesse dia aqui, presta atenção, João, ele enxerga o Senhor assentado no seu trono de glória. Queridos e amados irmãos, deixa eu pular para o versículo seguinte, o verso 12, para nós entendermos. João, ele vai dizer de novo na primeira pessoa, eu vi os mortos. Presta bem atenção que diante desse trono aqui, a palavra de Deus mostra que para nós olhamos entre as linhas palavras, que não eram pessoas vivas. Aqui não havia, diante desse trono, presta atenção, não havia carne e não havia sangue. Aqui havia mortos. Aqui não havia nenhum tipo de carne. Sabe por que não havia carne? Porque a palavra do Senhor diz no versículo de número 11, que diante da presença daquele que estava sentado no trono, fugiu a terra e também o céu. E a Bíblia diz que não havia lugar para ele se esconder. Lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, a palavra de Deus fala para nós que o homem, ele volta para o pó, porque ele foi feito do pó. A Bíblia diz que o Espírito torna, o Espírito volta para Deus, porque o Espírito é de Deus. Mas a Bíblia diz que então a alma, ela vai seguir o juízo. Não é o que a Bíblia diz? Aqui, quando a palavra do Senhor fala para nós os mortos, no versículo de número 12, vai estar diante de Deus a alma de todos os homens dessa terra, porque a carne não vai mais existir, porque não vai ter mais terra. Não vai haver uma terra para que o homem possa estar firmado. A Bíblia mostra para nós que vai estar suspenso. Esse julgamento vai ser nas alturas, esse julgamento vai ser no alto. E a palavra de Deus mostra para nós que diante do trono do Senhor vai estar a alma de todo mundo. E deixa eu te falar uma coisa, não precisa de carne, porque a carne já pereceu, mas vai estar diante de Deus a alma de todos os homens. E deixa eu te falar um negócio, que nós aqui nessa terra, nós sentimos tudo, nós vivenciamos tudo por intermédio, porque a nossa alma, ela precisa de um corpo. Tudo que a alma sente, nós sentimos por intermédio dessa carne. Mas depois que essa carne passar, a alma, ela vai continuar com todos os seus sentidos, sentindo tudo, absorvendo tudo que nós vemos, que nós recebemos aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Sabe por que eu te digo isso? Porque a palavra do Senhor fala para nós do Evangelho de Lucas. Todo mundo aqui sabe disso. Se não sabe, você vai aprender. A palavra do Senhor fala para nós que quando aquele rico, conhecido como Divas, conhecido como homem rico, como homem poderoso, ele morre, e a Bíblia diz que ele vai para o Hades. A Bíblia diz que ele vai para um lugar de tormento, ele vai para o inferno. Quando ele está lá no inferno, lá no fogo do inferno, a Bíblia diz que ele vai sentir dor, que ele vai falar para Abraão que ele está num lugar de tormento. Ele vai sentir calor, porque ele pede para o pai Abraão colocar o dedo na água e colocar uma gota sobre a sua boca para refrescá-lo do fogo. Ele vai ter lembranças, porque ele vai dizer: olha, eu tenho mais 5 irmãos que é como eu, que viveu como eu vivi. Avisa para eles se arrependerem, para eles não virem para cá. Ele vai ter lembrança, ele vai sentir, ele vai ter desejo, ele terá vontade.
Então, diante do Senhor, diante desse trono, vai estar homens como divas, vai estar homem como aquele rico, que tem desejo, que tem pensamento, vai estar lá todo tipo de pessoa, desde Adão, que foi o primeiro, até o último homem, sabe lá Deus quem é. Todas as almas dessas pessoas estarão lá, e a palavra de Deus diz para nós que vai estar os grandes e vai estar os pequenos. Por exemplo, qual dos grandes que vai estar lá? Vai estar lá diante daquele trono os maiores líderes que já houve na face da história humana. Vai estar lá os homens mais poderosos que já houve, que dominaram a terra, que tiveram grandes impérios, que reuniam multidão sobre as suas ordens, que tinha, presta atenção aqui, muitíssimas pessoas ao seu serviço. Estarão lá todos diante do trono de Deus. Uma coisa que é certa, que aqui nós estamos na casa de Deus. Nós temos a liberdade hoje de levantar, ir embora para nossa casa. Nós temos a liberdade da gente pensar, da gente murmurar e contra talvez o que o pregador está pregando. A gente pode questionar, pode sair e ir embora pensando, ou falando, comentando com alguém, é mentira, não acredito. Nós temos essa oportunidade, nós podemos fazer dessa forma. Só que aqui diante do trono de Deus, ninguém terá oportunidade de ir ao banheiro, ninguém terá oportunidade de beber água, ninguém terá oportunidade de virar as costas para olhar quem está atrás, ninguém terá oportunidade de virar para a esquerda ou para a direita para poder olhar quem está de um lado ou quem está do outro, ninguém terá oportunidade de pensar, maquinar alguma coisa para tentar contender contra aquele que está sentado no trono. Estarão todos ali diante daquele trono, ali diante do poder imensurável do Senhor, que estará sentado ali para poder julgar cada alma que ali está. A palavra do Senhor mostra para nós, louvado seja Deus, que todos aqueles que estarão ali diante do trono, eles vão ser julgados, segundo, meus amados e queridos irmãos, segundo o que está escrito nos livros, porque dá-nos entender, talvez, tem algumas visões teológicas, mas eu não quero falar sobre visões teológicas, porque tem muitos cegos que têm visão. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre o plural. Está dizendo aqui que vai abrir-se os livros. Sabe quais são esses livros? São os 66 livros da Bíblia. Sabe por que esses livros eles serão abertos? Espera aí, vai estar aqui desse lado os livros abertos. A Bíblia diz que do outro lado aqui vai abrir-se o livro, que é o livro da vida. Nós, ou todos que ali estiverem, louvado seja Deus, se eu permanecer fiel até o fim, até a morte, eu não estarei na parte de baixo entre esta multidão, eu vou estar na parte de cima. Mas se eu não permanecer fiel, eu vou estar no meio desse povo, eu vou estar entre os mortos. Eu te pergunto, você vai estar onde? Entre os vivos, que estará acima do trono, ou você vai estar entre os mortos, que estarão abaixo do trono? Pastor, eu não sei, mas você pode escolher hoje, você pode decidir, você pode aceitar Jesus, porque nós teremos duas situações para o julgamento. A primeira, a palavra de Deus diz que abriu-se os livros e depois o livro da vida, e a palavra do Senhor vai dizer que os mortos que estavam diante do trono, eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas, não no livro, mas nos livros, no plural, segundo as suas obras. Alguém está entendendo? Eles vão ser julgados pelo que está escrito nos livros. Pastor, e o que está escrito nos livros? Meus irmãos, a Bíblia, ela
é a regra de conduta moral para toda a igreja de Deus, para todo homem e mulher que um dia aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. A palavra de Deus diz no capítulo 14:6 que essa palavra aqui é o único caminho que pode nos levar ao céu, não existe outro. E deixa eu te dizer uma coisa, como nós falamos esses dias, que a palavra de Deus, ela é a placa de advertência, ela é a placa de regulamentação que nos ordena na estrada da vida a chegar diante da presença de Deus. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos, sem a palavra de Deus nós não sabemos para onde vamos, sem a palavra de Deus nós andamos por atalho, sem a palavra de Deus nós vamos cumprir o que está escrito lá no capítulo 16 de Provérbios: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim do seu caminho é caminho de morte. E não é isso que nós queremos, porque os mortos estarão diante do trono. E deixa eu falar uma coisa para a igreja de Deus, que nesse dia do juízo final, todos nós, diante da presença de Deus, a Bíblia mostra, ou muitos falam, que como a gente mesmo, muitas das vezes a gente chega a comentar acerca, porque é um mistério, mas a Bíblia faz nós entender, como lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, o Senhor ele fala para nós não preocuparmos com o homem, com aquele que pode matar a nossa carne e não fazer mais nada com o resto, mas ele diz: antes temei aquele que além de matar a carne, tem o poder de mandar a alma para o inferno. Aí o Senhor fala: esse vocês temem. Então nós precisamos temer, como diz o capítulo de número 14, o verso 7 do Apocalipse. O Senhor fala para nós temermos a Deus, para nós temermos a eles e para nós darmos glória, porque é chegado a hora do seu julgamento, é chegado a hora do seu juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, deixa eu falar primeiro dos crentes. Quantos irmãos que desde o princípio começaram na obra, começaram com uma fé, começaram obedecendo a palavra de Deus, começaram orando, jejuando, começaram se santificando, começaram buscando a presença de Deus, batizaram nas águas, foram cheias do Espírito Santo, tomaram ceia, receberam cargos ministeriais da igreja, assumiram responsabilidades da casa de Deus. Mas chegou uma hora que a pessoa deixou de dar ouvido para o Espírito Santo de Deus, começou a dar ouvido para o diabo, começou a se exaltar, começou a ficar soberbo, começou a se rebelar contra Deus, aceitou o pecado e começou a se desviar da verdade, dando ouvido à doutrina, como Paulo fala a Timóteo, que nos finais do tempo ia levantar homens, que iriam estar dando ouvido a doutrinas de demônios, ou quando diz doutrina, diz ensinamentos de demônios. Quantas pessoas que andavam na doutrina, no ensinamento da Bíblia, deixaram de dar ouvido aos ensinamentos da santa palavra de Deus, para dar ouvido à teologia, à filosofia, à psicologia, às doutrinas aí desse mundo, e deixaram a palavra de Deus. Não, porque eu estudei muito, porque eu vivi minha vida toda estudando, recebi uma grande autoridade, recebi um grande poder, e eu agora tenho a revelação, tem pessoas que ocupam até o lugar do Papa, porque segundo o mundo fala que o único que tem o poder de discernir, de interpretar a palavra de Deus é o Papa. E se ele fosse um grande homem de Deus, se ele tivesse a visão, o dom da interpretação, ele pregaria contra todos os adoradores de imagem de escultura, ele pregaria, ele iria contra todos esses que apoiam o aborto, ele iria contra todos esses que apoiam o homossexualismo, o lesbianismo, ele ia contra todos que apoiam
homicídio, ele ia se levantar, ele ia pregar a paz, ele ia pregar a palavra de Deus, ele teria compromisso com a Escritura do jeito que ela é. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que a Bíblia, ela é discernida, ela é interpretada por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. O homem carnal, por mais que ele leia a Bíblia, ele vai ler a Bíblia como se lesse qualquer outra coisa. Ele não consegue discernir. Então o que acontece? O homem espiritual, ele muda de fase. Ele é crente, ele começa a ser descrente. Ele é um homem santo, ele começa a deixar de ser santo. Ele é um homem justo, ele começa a ser um homem ímpio, porque as suas obras, a forma que ele começa a servir a Deus, ele até começa bem. Ele começa, como Paulo fala para a igreja da Galácia. Paulo chega de uma forma irônica e diz: irmãos da Galácia, igreja dos Gálatas, povo, eu admiro de vocês, eu estou me admirado com vocês. Eu observo vocês e vejo como vocês começaram no Espírito, que glória! Aquele entusiasmo, sabe, de navio negreiro, aquela coisa, vamos orar, vamos buscar, vamos para o monte, vamos ganhar alma e tal, tem que ser agora, não sei o quê. Começa com aquela euforia, mas daqui a pouco, estou cansado, não aguento, cansa demais, calma, é um passo por vez, sem euforia. A obra de Deus é grande, a seara é grande. Nós temos que dar um passo por vez. Nós temos que ser constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Nós não podemos ser afoitados, nós não podemos correr, porque nós vamos cansar. E se nós cansarmos, nós vamos parar. E se nós pararmos, nós vamos ficar para trás. E se nós ficarmos para trás, nós vamos ser enganados pelo diabo. E se nós somos enganados pelo diabo, nós vamos para o inferno. Então nós podemos dar um passo por vez. Temos que dar um passo por vez e confiar em Deus. Paulo diz: eu me admiro de vocês, como vocês iniciaram no Espírito e vocês acabaram na carne. Como que vocês começaram no Espírito e acabaram na carne? O que é isso? Isso é apostasia. Pessoas que pregavam contra o pecado, pessoas que pregavam contra as coisas que não agradam a Deus. Nós vamos definir o que é pecado. E as pessoas pregavam contra e depois amanhã, não, pregava ontem, hoje não é mais pecado não. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em agradar pessoas. As pessoas estão preocupadas em agradar aquele que está do lado. A pessoa está preocupada em reunir gente, em agradar as pessoas, em ter multidão nos seus pés. Amados e queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Jesus não procurou agradar pessoas, Jesus não procurou agradar a multidão. Eu não vejo João Batista passando a mão na cabeça das pessoas, eu não vejo João Batista abraçando, beijando, não. Fica tranquilo, Jesus te ama do jeito que você está. Não fique em paz, porque Deus, Ele entende que você é carne, Ele entende que você é falho, Ele entende que você é pecador. Fica tranquilo, porque Ele só quer o teu coração. Eu não vejo João Batista pregar isso. Eu vejo João Batista no deserto da Judéia, com a trombeta na mão. Eu vejo João Batista com a voz de trovão, diante daquela multidão imensa. João Batista dizendo: raça de víboras, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu vejo João Batista pregando, eu vejo Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João, ele pregando para aquela multidão. E Jesus diz: olha, a minha carne verdadeiramente é comida, olha, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eu vejo Jesus pregando, falando acerca das coisas espirituais. A multidão carnal, elas vão fugir, a multidão vai desaparecer, todo mundo vai embora.
preocupado que doutrina, que ensinamento. Será que agora nós teremos que comer a carne dele? Será que nós teremos que sugar o sangue dele? A Bíblia diz que os 70 também dão no pé, o que anda menos corre, vai todo mundo embora, e Jesus fica tranquilo. De repente Jesus olha, só dá os 12 ao seu redor, e Jesus vai dizer: e vós, não vão com eles também? Vós também não vão embora? Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de salvação. Meus irmãos, quer correr, corra. Quer ir embora, vai embora. Quer fugir, fuja. Não quer dar ouvido à verdade, não dê. Eu estava ouvindo um pregador falar, e o pregador, ele dizia que as pessoas hoje, estão procurando conhecimento. As pessoas hoje estão estudando teologia. As pessoas hoje estão se tornando teólogos, estão se tornando missionários, estão se tornando pastores, reverendos, estão se tornando bispo. Hoje as pessoas estão se tornando mestre em divindades, doutor em divindade, PhD e não sei o que. As pessoas hoje estão adquirindo um conhecimento imensurável que não se pode explicar. Não há espaço para guardar tanto livro, tanto conhecimento, mas as pessoas estão aprendendo tanto, que conhecem de tudo menos a verdade. Parece que tudo que se ensina é tudo oposto à verdade. Se ensina tudo menos a verdade. Se ensina tudo menos obedecer a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, que não é esse conhecimento, não é essa teologia, não é esse envolvimento com essas culturas, com essas ciências que vão nos levar ao céu, que vão nos levar a Deus. A palavra do Senhor fala que o povo dele foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento, não da ciência, mas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das profecias, o conhecimento das doutrinas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia que esses mortos estarão lá, aquelas pessoas que serviam a Deus, que se desviaram, aquelas pessoas que outrora pregavam, que outrora batizado com o Espírito Santo, que outrora tomavam uma ceia, que outrora colocava a mão sobre a cabeça das pessoas, as pessoas eram batizadas, as pessoas recebiam o Espírito Santo, os demônios saíam. Vão estar lá essas pessoas que se desviaram, as pessoas que deram lugar para mentira, as pessoas que deram lugar para vaidade, as pessoas que deram lugar para sensualidade, as pessoas que deram lugar para o adultério, as pessoas que deram lugar para a prostituição, aqueles que separaram, aqueles que casaram de novo, separaram, casaram de novo, separaram, casaram de novo. Ué, pastor, mas a Bíblia não fala que o Senhor, ele permite o divórcio? Sim, a Bíblia fala que o Senhor permite o divórcio, mas a única hipótese do divórcio permitida por Cristo é se houver infidelidade conjugal, é se houver adultério. Jesus, ele, não, mas porque minha mulher está ficando feia, ou meu marido começou a crescer a barriga, eu não quero mais, vou procurar outro. Não. É porque meu marido me bate, é porque meu marido me xinga. Não. É porque meu marido bebe, é porque minha mulher faz isso, faz aquilo. Não. A única forma para o divórcio é havendo infidelidade. Jesus, ele permite. Puxa vida, pastor, que bênção. Então, o Senhor permite, eu posso divorciar? Pode. Só que tem outra coisa. A palavra de Deus fala para nós que aquele que casar com a divorciada comete adultério. E a palavra de Deus fala para nós que nenhum adúltero vai entrar no reino dos céus. O que isso quer dizer? O que a Bíblia mostra para nós? Que pode separar no caso de adultério? Pode, mas você vai se castrar, você não pode casar de novo.
Você dá conta de viver sozinho? Eu apoio, separa. Pastor, não dou conta de viver só, então pede perdão e vive com o teu cônjuge. É simples. Pastor, mas eu não, é um infeliz. Você dá conta de viver só? Você tem coragem de se castrar? Tenho, então que Deus te abençoe na tua fé. É a única base que a Bíblia dá para nós. Paulo fala no capítulo 7 de 1 Coríntios, lá no versículo 9, 10, 11, um pouquinho adiante. Ele diz para nós que se você não conseguir ficar só, que você perdoe e que você reconcilie. Essa é a situação. Pastor, estava pensando de separar. Então não separe. Não separe, porque você vai estar diante do trono. Você vai estar diante do Senhor. E não, muitos falam que vai ter tela, vai ter uma telona. Não, Jesus é contra a televisão. Jesus não apoia esse tipo de coisa. Não vai ter tela nenhuma lá não. A nossa consciência vai estar lá. O capítulo 3 do livro de Malaquias fala para nós que ao memorial tudo está sendo anotado nesse memorial. Não vai ter tela, não vai ter nada lá diante de Deus, não. A nossa mente vai estar intacta. Lá nós vamos estar diante do Todo-Poderoso. Lá não vai ter pessoas com problema cerebral, não vai ter pessoas com problema de derrame mental, não vai ter pessoas com problema de distúrbio. Lá não vai ter pessoas com nenhum tipo de problema mental, porque todos estarão sãs. A alma estará curada, a alma estará pura, a alma estará como um gravador, tudo intacto nela, e vai ter que dar conta diante de Deus de toda a obra que foi feita aqui na terra. Os mentirosos, olha aqui, a palavra do Senhor mostra aqui no capítulo 21, no verso de número 8, presta atenção, 21, versículo de número 8, diz assim, olha, mas quanto os tímidos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, quanto aos fornicários, quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras, quanto a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Está vendo, queridos amados irmãos? Não há lugar para esse tipo de pessoas. Não há lugar para a pessoa que comete o pecado, porque o Senhor, Ele não tem prazer com essas coisas. Veja o capítulo 22, o versículo 15. Ele diz: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os homicídios, ficarão de fora os idólatras. E ele diz: vai ficar de fora todos que amam e cometem a mentira. Deixa eu te falar uma coisa, querido, isso aqui não ficou para trás não. Isso aqui não é algo que ficou lá atrás, isso aqui é algo que está por vir. É algo que está mais perto de nós hoje do que nós possamos imaginar. Vai acontecer, isso aqui está para acontecer. Só que eu quero te falar uma coisa, que há um lugar de repouso, há para nós uma esperança. Nós podemos, louvado seja Deus, ficar livre desse dia. Nós podemos ficar livre dessa condenação. A palavra de Deus, ela está aqui, e nós vamos ficar livres se nós obedecer a palavra de Deus. Eu estou dizendo para você nessa noite, presta bem atenção, não é para você obedecer o que eu prego, a doutrina, o ensinamento que eu prego, não. Eu não estou mandando você obedecer eu estou mandando você obedecer, eu estou pedindo para você obedecer o que a Bíblia diz. Eu estou pedindo para você obedecer o que está escrito na palavra de Deus, porque nós vamos ser julgados por essa palavra aqui. Peraí, pastor, é que eu gosto de uma mentirinha. Você larga a mentira, eu não consigo largar. Então a Bíblia está dizendo aqui que os mentirosos vão ser condenados e vão ser lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus está falando aqui para nós que os adúlteros,
que os que se prostituem, se não largar, se não se arrepender, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia está dizendo os idólatras, aqueles que adoram ídolos, aqueles que adoram imagem de escultura, aqueles que adoram pregadores, aqueles que adoram cantores, aqueles que adoram jogadores de futebol, aqueles que adoram cantores do mundo, aqueles que adoram, que amam o dinheiro. Todo esse tipo de idolatria, se você não abandonar a idolatria, se você não largar, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que você não vai entrar e você não será absorvido no dia desse juízo final. Você precisa largar o pecado, você precisa fugir dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui no capítulo de número 9, no verso de número 20 do livro do Apocalipse, diz assim: olha, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, os ídolos de prata, os ídolos de bronze, os ídolos de pedra, os ídolos de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E o versículo 21 ele diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem das suas ladruices. Meus irmãos, olha para a terra hoje. Nós estamos na iminência da terceira guerra mundial. Este líder que iniciou essa guerra o ano passado, no começo do ano, presta atenção no que eu vou falar. Esse mesmo líder que iniciou essa guerra, ele diz no ano passado que se houvesse uma terceira guerra mundial, ia ser o extermínio da humanidade. Ele mesmo disse no ano passado, e agora a guerra se inicia. Deixa eu dizer uma coisa: as pessoas podem olhar para o cenário mundial, muitos podem pensar: pastor, isso é um sinal para Deus quebrantar, isso é um sinal para Deus salvar almas. Meus irmãos, a minha vontade é crer nessa hipótese, a minha vontade é crer, mas presta bem atenção que a quantidade de gente que já morreu, as centenas de pessoas que morreram, eu te pergunto, quantos cristãos, quantos crentes em Jesus que morreram e foram para o céu? Quantos? Eu te pergunto agora, quantos que morreram lá e foram para o inferno? Certamente a quantidade é 99,9% dos que morreram, para não dizer 100%, foram para o inferno. Então, numa guerra, numa destruição, num processo como esse, que está para acontecer mundialmente, quem vai ganhar não vai ser os céus, quem vai ganhar vai ser o inferno, quem vai perder vai ser Deus, quem vai ganhar vai ser o diabo. Sabe por quê? Porque o coração do homem vai endurecer cada vez mais, a vontade de guerrear, de matar, a vontade de destruir, a vontade de ir contra vai aumentar, o coração do homem vai ferver, ele vai se distanciar, ele vai se apartar cada vez mais de Deus e vai se chegar cada vez mais perto do diabo. É o que está aqui neste versículo 20, 21 do capítulo 9 do Apocalipse. Você lê o capítulo 9 e você vai entender o motivo da razão pela qual o coração dos homens se endureceram e continuaram a praticar cada vez mais o pecado. Cada vez mais que o negócio estreita, cada vez mais que vem as pragas. Olha aí, estamos aí já no final desse pandemônio, quase 3 anos. Eu te pergunto, assolou o mundo todo, não foi? O mundo todo. Se nós formos fazer um gráfico, um cálculo nesses 3 anos, 3 anos lá atrás e 3 anos agora, se nós fizermos um cálculo de quantas pessoas aceitaram Jesus neste pandemônio
E lá atrás, quando não tinha, em 3 anos, quantas pessoas aceitaram Jesus? Ou inverteram, quantas 3 anos lá atrás se desviaram, e quantas agora neste pandemônio que se desviaram? Certamente, nessa época que estamos vivendo, se desviaram mais, e certamente menos pessoas aceitaram Jesus. Ou eu estou errado? Qualquer um entende. Às vezes a pessoa, não, Deus permitiu para que o coração do homem justamente, eu acredito nisso, quero acreditar nisso. Só que a Bíblia mostra para nós aqui que todos vão estar diante de Deus. Ninguém vai escapar diante do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus que nos ama. Deus, Ele permite essas situações para que nós possamos nos achegar a Ele. Só que o que a gente faz? A gente se distancia mais ainda de Deus. Espera aí, aqui o capítulo 5, o verso 19 e 21, mostra aqui para nós também outra classe de gente que não vai poder entrar no céu, a não ser que se arrependa dos seus pecados. Gálatas 5,19, Paulo, ele escreve dizendo, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Como que eu posso dizer? Como que eu quero que você seja meu amigo? Como que eu quero que você seja minha amiga e dizer, não, fica tranquila, Deus te ama a si mesmo. Não, continua, irmão, de bermudinha, igual um Tarzan andando pela rua. Continua aí mostrando esse tórax, essa barriga que parece a lua cheia. Continua mostrando aí esse tórax, parece a selva amazônica. Continua, irmão, usando essa roupa comprida, que se brincar está menor do que o meu lenço. Continua praticando todo tipo de pecado, porque Deus só quer o teu coração. Mas esteja do meu lado. Eu quero que todo mundo esteja do meu lado. Pode ter certeza que nunca vocês verão eu falar isso, em nome de Jesus. Que se eu for falar, que Deus me leve. Porque, meus irmãos, é melhor a gente estar só com Cristo do que a gente estar com a multidão e ir para o inferno com a multidão. Nós precisamos estar do lado de Jesus, nós precisamos estar do lado da verdade, nós precisamos estar do lado da palavra. É bom ter gente do nosso lado, é bom ter pessoas conosco, é bom, é gostoso, o calor humano é gostoso, mas é melhor ainda quando nós estamos defendendo a mesma fé, quando nós estamos no mesmo objetivo, quando nós estamos defendendo o mesmo ensinamento, a mesma doutrina, quando nós estamos buscando pelo mesmo dom, buscando pelo mesmo Deus, buscando pela mesma pátria, pelo mesmo céu, pelo mesmo gozo, isso que é bom. 1 Coríntios, o capítulo 6, Paulo, ele fala de outro tipo de pessoa, outra classe de gente, que também não vai herdar o reino dos céus. Eu tenho que ler aqui porque ele fala isso. Versículo 6, capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele faz uma pergunta, depois ele diz no verso 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui, é o que está escrito. Paulo está dizendo, então esse tipo de pessoa vão estar entre os mortos, diante do trono de Deus, diante do trono de Cristo por julgamento.
E sabe de que maneira eles vão ser julgados? Segundo o que está escrito aqui. Quando Jesus disse na sua palavra, não roubeis, por que você continua roubando? Ah, Senhor, é porque eu queria ter um carro melhor, é porque eu tenho uma casa melhor. O Senhor não disse, eu não falei para vocês se conformar com as coisas poucas, com as coisas humildes, para vocês encher do meu espírito. Eu não falei para vocês tendo o que comer e o que vestir, tá ótimo, porque vocês almejam coisas grandes. Eu não falei para vocês conformar com as coisas humildes, com as coisas pequenas. Aquela pessoa que tem o olho gordo, que quer ter amizade com as pessoas só para usufruir o que o outro tem. Aquele invejoso, que a Bíblia fala que a inveja é como câncer no osso. O invejoso vai estar diante de Deus. O Senhor vai falar, não disse para você não ter inveja? Não está escrito na minha palavra? O que o invejoso vai dizer? Senhor, mas é que na verdade não tem explicação. Vai estar diante de Deus o maldizente. Sabe aquele que na tua frente, oh minha irmã, você é uma bênção, puxa vida, sabe aquela cara de cinismo, aquele sorriso só, que, ai, você é uma bênção, eu te amo, puxa vida, a igreja não seria a mesma sem você. Aí quando você vira as costas por detrás, que isso é um infeliz, isso aí é um capa, isso é um murmurador, isso aí fala que gosta disso, mas não gosta. Isso aí fala que gosta daquilo, mas não gosta. Isso aí é um preconceituoso. Isso aí quer ser o que não é. Cuidado. Você vai estar diante de Deus. O Senhor vai falar porque você foi de duas caras. Eu não disse na minha palavra que eu não tenho compromisso com pessoas de duplo ânimo, pessoas de dupla personalidade. Eu não falei para você ter cuidado com a sua língua, porque um pouquinho de fogo queima toda uma floresta. Uma língua tão pequena pode mandar o corpo todo para o inferno. Então agora vá para o inferno. Cuidado, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é séria, e nós vamos ser julgados por essa palavra aqui. Nós não vamos ser julgados por outra coisa. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito nos livros. Pastor, mas eu creio na misericórdia. Não tem misericórdia, porque nesse dia aqui só vai haver morte. O tempo da misericórdia passou. O tempo da misericórdia é quando tinha vida. O tempo da misericórdia é hoje que você está aqui ouvindo a palavra de Deus. O tempo da misericórdia é hoje que o teu ouvido está atento para a verdade. O tempo da misericórdia é hoje que Deus está dando oportunidade para você ouvir essa palavra. Sabe aquele valentão? Eu gosto de ver gente valentona. Aquele valentão que diz, eu sou crente, mas minha mão está aqui, como uma marreta. Eu sou crente, mas meu pé está aqui, parece uma tora. Mexeu comigo, levou. Esses também vai estar diante de Deus naquele dia. Jesus vai dizer, vem aqui, valentão. Sabe aquele que aqui na igreja é um cordeirinho, não tem nem voz para falar, mas lá em casa ele trata a mulher como se a mulher fosse um capacho, sabe? Pega que a mulher, ó, pá para lá, pá para cá, pá para lá, pá para cá. Na igreja é um santinho. Cuidado, valentão, cuidado. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. O Senhor está te vendo. Naquele dia Ele vai te pegar. Naquele dia Ele vai te catar pelo pescoço e vai falar, vem aqui, poderoso. Vem aqui, valentão, eu quero ver quem é você. Vem aqui, vamos conversar. A minha palavra, eu não deixei escrito que se alguém bater na tua face, é para você dar outra também. Que negócio é esse de bater, levou? Que não é onde você aprendeu isso. Você não está seguindo a minha doutrina, você está seguindo a doutrina do demônio. Então vai viver com o demônio. Meus irmãos, esse dia aqui, os homicidas, aqueles que matam pessoas, que pegam as suas armas para o furto, que pegam as suas armas para roubar, aqueles que matam sem misericórdia, que não dão valor à vida, que uma vida vale R$1, R$2, vale ali uma fileira de cocaína, vale ali um cigarro de maconha. Vai lá, mata fulano que eu te dou essa droga. Ele vai lá e mata. Cuidado.
Os homicidas não vão entrar no céu. O Senhor fala para não matar, porque só Ele tem o poder de tirar a vida, porque Ele é que dá vida. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você que é homicida, pastor, crente homicida, aquele crente que se reúne com o outro, que vê que o crente é uma benção, mas ele se reúne para jogar água na fé do crente. Não é assim não. Não precisa orar tanto, não precisa buscar tanto. Peraí, eu estou vendo que você está orando, buscando a Deus, não precisa tanto isso. Vamos curtir comigo, vamos passear, vamos não sei para onde, vamos para a praia, vamos para a cachoeira, vamos não sei para onde, vamos jogar bola, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso. Você vai tirando a pessoa da presença de Deus. Olha aquele irmão lá que você está querendo fazer campanha, aquele irmão mentiroso, enganador, e começa a jogar coisa na cabeça da pessoa, começa a tirar a pessoa do foco da vontade de Deus. Daqui a pouco a pessoa não fica morno, não fica quente, mas a pessoa se esfria e sai da presença de Deus, vai para o mundo, e você diz: opa, glória a Deus, é mais um que eu tirei, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com isso. Você, que Deus tem promessa na tua vida, de abençoar o teu ventre, de abençoar a tua madre, e você tem matado os embriões, você tem matado o filho dentro do teu ventre. Cuidado com o que você está fazendo, porque o único que pode tirar a vida é Deus. Ele é o único, porque é Ele que dá vida e Ele que pode tirar a vida. Pastor, mas é que as coisas estão difíceis. Pastor, o senhor não sabe como está difícil as coisas, o senhor não tem ideia. O senhor fala isso porque o senhor não tem filho. Eu te digo, eu falo isso é porque eu leio a Bíblia, e a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dizer para o seu povo: olha, por que vocês estão ociosos? Por que vocês estão ansiosos, estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Por que vocês estão preocupados com as coisas desse mundo? Presta atenção. Dá uma examinada, olha as aves dos céus. Vocês já viram alguma delas plantarem? Não. Vocês já viram alguma delas carpinarem? Não. Vocês já viram alguma delas colherem e ajudarem o celeiro? Não. Então, meus filhos, quem que alimenta as aves do céu não é o meu Pai? Não é Ele que alimenta elas todo dia com comida, com água? E deixa eu perguntar a vocês, quem é que tem mais valor? As aves do céu ou vocês que são feitos à nossa imagem e semelhança? Peraí, Senhor, mas não é comida, nem bebida, a gente precisa de roupa, é? Observa os lírios. Vocês já viram os lírios, que lindo? Que hoje cresce, amanhã morre, não existe mais. Vocês viram que coisa linda? Deixa eu falar para vocês. Observe, nem Salomão, que foi o homem mais rico, mais sábio, em toda a sua glória, em todo o seu poder, ele nunca se vestiu como um dos lírios. Peraí, quem é que tem mais valor, meus filhos? Vocês ou esses lírios que hoje nascem, amanhã murcham e morrem? O Senhor disse: buscai primeiramente o meu reino, e todas essas demais coisas eu vos acrescentarei, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, ter fé. Nós precisamos acreditar no Senhor. Sabe por quê, igreja de Deus? Porque o fim está chegando, e nós estamos, meus irmãos, cocheando em dois pensamentos. Nós estamos procurando, de certa forma, agradar a Deus, e nós estamos procurando, de certa forma, agradar a Mamon. Nós estamos buscando servir a Deus de certa forma, e de outra forma nós estamos procurando servir a Mamon. O Senhor ele fala para nós que nós não podemos servir a dois deuses, nós não podemos servir a dois senhores,
você opta em querer servir a Deus, ou você opta em querer servir a Mamon. Você escolhe querer ir para o céu, buscando a Deus, vivendo uma vida íntegra segundo os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, ou você procura viver uma vida dissoluta como o mundo ele te ensina, ele prega. Você escolhe, você tem essa opção. Nós vamos ser julgados por isso, por todas as obras que nós fizemos, por tudo aquilo que nós fizemos segundo a Bíblia e segundo o que nós não fizemos. A outra coisa que nós vamos ser julgados é pelo livro que foi aberto, o livro da vida. Sabe a situação do livro da vida? Não adianta aquela pessoa dizer: fulano é uma pessoa boa, fulano é uma bênção. Puxa vida, é um coração humano, é um coração de Cristo aqui na terra. Olha, mas que pessoa boa, meu Deus do céu. Meus irmãos, pessoas do coração bom, o inferno está cheio, o inferno está lotado. Você precisa guardar a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus, precisa. Só que a coisa tão importante quanto é você ter escrito o teu nome no livro da vida lá no céu. Não adianta nada você guardar toda a palavra de Deus, não adianta você ser justo, ser uma bênção, mas Jesus for olhar lá no hall de crente salvo, vai procurar lá o teu nome. Qual é o teu nome? Ah, meu nome é fulano de tal, assim, assim. Jesus vai olhar ali: mas o teu nome não está aqui. Você não confessou Jesus diante dos homens? Ah, Senhor, não, é que eu fiquei com vergonha, sabe? Está cheio de gente na igreja, eu fiquei com vergonha de manifestar que eu queria aceitar Jesus. Eu tive vergonha. Ah, é? Você não leu na minha palavra que aqueles que me negarem diante dos homens na terra, eu negarei diante dos santos anjos e do meu Pai aqui no céu? Aí Jesus vai te mandar para o lago de fogo e enxofre, ele vai te tirar da presença dele. Então, tão bom quanto obedecer toda a palavra de Deus, tudo que está nos livros, também o teu nome precisa estar escrito no céu, no livro da vida. Você precisa aceitar Jesus Cristo, você precisa confessar Jesus diante dos homens, para que ele te confesse diante dos anjos e diante do Pai que está nos céus. Queridos e amados irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te dar graça, que Deus possa te fortalecer, que você venha ser um homem, uma mulher de Deus, que você venha guardar, não o que eu te falo, mas o que está escrito aqui na Bíblia. Porque eu posso errar, como eu sou imperfeito, eu tenho falhas, mas a palavra de Deus é perfeita. Que você venha guardar a palavra de Deus, para que quando você passar dessa vida para outra, você possa estar na glória com Cristo, no repouso eterno, para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus conforte o teu coração pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Palmas, bem alegre, adora e exalta o nome do Senhor Jesus de Nazaré.